Olá, pessoal. Então, para quem está acompanhando o Centro de Mídias, não sei se vocês perceberam, mas desde o dia 21 de setembro, eles começaram a retomar conceitos importantes da matemática. Então, essa retomada é uma espécie de uma revisão para dar subsídios para continuar com o conteúdo da série do ano. Então, o primeiro conteúdo que eles estão retomando são frações. Então, as frações, ela compõem um conjunto numérico chamado de números racionais, representado pela letra Q. Então, os números racionais são todos os números, qualquer número que eu possa escrever na forma de fração. Então, os números naturais, que são 0, 1, 2, todos os números positivos, eles podem ser escritos na forma de fração. Então, também os números naturais pertencem ao conjunto dos números racionais. Por exemplo, 7. 7, se você escrever 7 sobre 1, eu escrevi ele na forma de fração. Ele é um número natural, mas também ele é um número racional. Menos 11 é um número inteiro. Só que como eu posso escrever menos 11 na forma de fração, vai ficar menos 11 sobre 1, também ele é um número racional. E as frações 3 quartos, menos 37 décimos, qualquer número que eu escrevo na forma de fração, pertence ao conjunto dos números racionais. Então, os números naturais também está contido dentro dos conjuntos dos números racionais e os números inteiros também está contido no conjunto dos números racionais. Então, relembrando como se faz a leitura das frações. Aqui, por exemplo, o número que está em cima é o numerador e o número que está embaixo é o denominador. Então, quando o denominador for 2, a gente lê como meios. Então, no caso aqui é 8 meios. Se fosse 1 sobre 2, seria 1 meio. E assim por diante. Então, toda vez que for 2 no denominador, é meio, tá? Toda vez que for 3, vai ser terço. Então, no caso aqui, 4 terços. Toda vez que for 4, vai ser quartos. Então, 3 quartos. 5, 8 quintos. 6, 4 sextos. 7, 3 sétimos, no caso aqui. 8 vai ser oitavo, então no caso aqui 2 oitavos. 9 vai ser nonos, no caso 5 nonos. E 10 décimos, no caso aqui 3 décimos. A partir do 10, daí tem que acrescentar o avos. Por exemplo, no 11, aqui vai ficar 8 11avos. Se for 12, 4 12avos. 15, 3 15avos no caso dessa fração. Então, a partir do 10, até o 10 vem o décimo. Então, 2 vai ser meios, 3 terços, 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 sétimos, 8 oitavos, 9 vai ser nonos, 10 décimos e do 11 em diante tem que acrescentar o avos. Então, no caso aqui, 8 11avos, 4 12avos, se fosse 13 seria 13avos e assim por diante. Agora, a representação de frações na forma de figura, tá? Então, lembrando que o total aqui está representando em forma de quadradinhos. O total vai ser o denominador que vem embaixo e a parte que está pintada vai ser o numerador que está em cima. Então, no caso aqui, são 15 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 pintados, então vai ser 8 quinzeavos. Aqui tem 10 quadradinhos na B. O denominador vai ser 10. 1, 2, 3, 4. 4 estão pintados, então vai ser 4 décimos. Aqui dá para simplificar, então eu vou ter que simplificar por 2 e por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2 e 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, quer dizer que essas duas frações aqui, elas são equivalentes, é a mesma fração. Tanto faz, 4 décimos é a mesma coisa que 2 quintos. E aqui está dividido em 8 partes e tem duas pintadas, então vai ser 2 oitavos. Dá para simplificar por 2 também. 2 dividido por 2 vai dar 1, 8 dividido por 2 dá 4. Então, 2 oitavos e 1 quarto é a mesma coisa, é a mesma fração, elas são frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Duas ou mais frações são equivalentes quando os numeradores e denominadores forem diferentes, mas expressarem o mesmo valor matemático da fração irredutível, o que pode ser comprovado pela multiplicação ou pela divisão do numerador e do denominador pelo mesmo número natural diferente de zero. Então, por exemplo, aqui eu tenho 6 décimos, tá? Se eu dividir por 2, 6 dividido por 2 vai dar 3,
10 dividido por 2 vai dar 5. Então, quer dizer que essas duas frações aqui são equivalentes, ela tem o mesmo valor matemático. Aqui é irredutível, não dava mais para dividir. Tá? 3/5 já é a fração irredutível, quer dizer que não tem como simplificar. Agora, se eu multiplicar, então, vezes 3. 3 vezes 3 vai dar 9. 5 vezes 3 vai dar 15. Então, essa fração aqui é igual a essa, que é igual a essa. Então, 6 décimos, 3/5 e 9/15 é a mesma coisa, tem o mesmo valor matemático. E se eu pegar essa fração redutível 3/5, multiplicar por 4, ó, 3 vezes 4 dá 12, 5 vezes 4 dá 20. Então, quer dizer que todas essas frações aqui são equivalentes, você tem o mesmo valor matemático. Ó, representando na forma de figuras, a mesma fração equivalente que nós fizemos na exercício anterior. Então, eu vou pegar o mesmo inteiro, ó, vou pegar um inteiro, dividir em 10 partes e pintar 6. Então, aqui 6 décimos. O mesmo inteiro aqui, ó, o mesmo inteiro, vou dividir em 5 partes e vou pegar 3. Então, 3/5. Ó, perceberam que 6 décimos tem o mesmo tamanho que 3/5? Que é o mesmo tamanho de 9/15, que é o mesmo tamanho de 12/20. Então, eles são frações equivalentes, que quer dizer que eles têm o mesmo valor matemático. Então, se você observar pela figura, eles têm, todas as frações, essas frações aqui, elas têm o mesmo tamanho. Então, por isso que elas são equivalentes. Então, comparando frações. Então, no primeiro caso, é quando as frações têm o mesmo denominador. Então, aqui, por exemplo, 7/8 e 5/8. Quando os denominadores são iguais, aqui no caso 8 e 8, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. No caso aqui, o 7 é maior. Então, 7/8 é maior que 5/8. 2/5 e 7/5. Então, aqui está igual o denominador. Então, 7/5, 7 é maior que 2. Então, 7/5 é maior. 12/15 e 8/15. Então, se for igual, aqui, 12 é maior que 8. Então, 12/15 é maior. 3/4 e 5/4. 3/4 é menor do que 5/4, porque o maior numerador aqui é o 5. 2/3 e 1/3. Então, o denominador é 3. 2 é maior que 1. Então, 2/3 é maior que 1/3. 5 décimos e 8 décimos. O 8 é maior que 5. Então, 8 décimos é maior. 10 dozeavos e 7 dozeavos. O 10 é maior que 7. Como os denominadores são iguais, então 10 dozeavos é maior. 2 sétimos e 9 sétimos. 9 sétimos é maior do que 2 sétimos. Então, 2 sétimos menor que 9 sétimos. 6 nonos e 3 nonos. O 6 é maior que 3. Então, 6 nonos é maior do que 3 nonos. Então, não pode esquecer, quando o denominador for igual, a maior fração é aquela que tem o maior numerador, o de cima é o maior. Então, vocês têm que analisar isso. Agora, como comparar frações se os denominadores forem diferentes? Então, por exemplo, aqui, 3 sétimos e 5 meios. Como que eu sei qual é o maior? Então, eu tenho que tirar o MMC de 7,2. Então, no caso aqui, o MMC de 7,2 vai ser 14. Então, vai ter que colocar 14, 14 no lugar do 7. Coloca 14 no lugar do 2, 14. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 3, 6. 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 5, 35. Então, quando você achou a fração equivalente, o 35 é maior do que o 6. Então, 6/14 é menor do que 35/14, que é equivalente a essa fração. Então, 3 sétimos é menor do que 5 meios. Agora, nesse caso aqui, 12/15 e 16/20 ou 16/20. Então, tem que tirar o MMC de 15 e 20. Então, tirando o MMC de 15 e 20, ó, dividido por 2, 15 não dá, copia. 20 dividido por 2 dá 10. Por 2 de novo, 15 não dá, copia. 10 dividido por 2 dá 5. 15 e 5. 15 dá para dividir por 3, que vai dar 5 e 5. E aqui vai ficar 1. Então, já fatorou. Então, multiplica 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 6 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, o MMC de 15 e 20 é 60. Divide pelo de baixo. 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 12, 48. 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 16, 48. Então, deu a mesma fração. Então, nesse caso aqui, é igual.
12 quinzeavos e 16 vigésimos é a mesma fração, são iguais. Qual é maior, 7 nonos ou 2 terços? Então, o MMC de 9 e 3 vai ser 9. 9 dividido por 9 dá 1, vezes 7 dá 7, continua 7 nonos. 9 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. Então, 7 nonos é maior do que 6 nonos. Então, 7 nonos é maior que 2 terços, que 2 terços é equivalente a 6 nonos. Mais um exemplo de comparação de frações. Paulo anotou seus gastos mensais. 1/3 ele gasta com aluguel, 3/5 ele gasta com alimentação, 2 nonos ele gasta com diversão e cultura, 1/6 ele gasta com curso online e 1/10 gasta com água, luz e telefone. Com o que Paulo tem maior gasto? Então, aqui, qual é a fração maior aqui nós temos que descobrir? Então, no caso aqui, 1/3, então 3, denominador 3, 3/5, denominador 5, denominador 9, denominador 6, denominador 10. Então, nós temos que tirar o MMC de todos esses denominadores. Então, o MMC de 3, 5, 9, 6 e 10 é 90. Então, 90 dá para dividir por todos esses números. Então, em 1/3, se eu mudar o denominador para 90, 90 dividido por 3 vai dar 30. 30 vezes 1, 30. Então, aqui 1/3 é a mesma coisa que 30 90avos. 3/5, denominador 90. 90 dividido por 5 vai dar 18. 18 vezes 3, 54. Então, 3/5 é a mesma coisa, é equivalente a 54 90avos. 2 nonos. Muda o MMC de 9, aqui deu 90, então 90 dividido por 9 dá 10, vezes 2, 20. Então, 20 90avos. Dividido por 6, 90 dividido por 6 vai dar 15, vezes 1, 15. Então, 1/6 é a mesma coisa que 15 90avos. E 1/10, 90 dividido por 10 vai dar 9, vezes 1, 9. Então, 1/10 é a mesma coisa que 9 90avos. Então, qual é a fração maior aqui? Qual é o maior gasto aqui? Então, aqui 30, 50, como o denominador é igual, eu tenho que ver o maior numerador. Então, 30, 54, 20, 15 e 9. O maior é 54. Então, 3/5 é maior de toda essa fração aqui. Então, o maior gasto ele tem com alimentação. Então, as frações, ela pode ser representada em decimais exatos, em números decimais, números com vírgula. Por exemplo, 3/4. Então, você vai dividir lá. 3 dividido por 4. Vai dar 0,75. Então, 3/4 é 75 centésimos. Agora, menos 37 dividido por 10. Então, eu vou dividir 37 dividido por 10. Vai dar 3,7. Como é negativo, menos 3 inteiros e 7 décimos. Agora, 8 dividido por 5. 8 dividido por 5. Vai dar 1,6. 1 inteiro e 6 décimos. 3 dividido por 10. 3 dividido por 10. Vai dar 0,3. Então, 3 décimos. 1 meio. 1 meio é 0,5, que é metade. Então, 1 dividido por 2. Vai dar 0,5. Como é menos 1 meio, menos 5 décimos. Vai ficar menos 5 décimos. E 60 dividido por 10 vai dar 6, que é 6 inteiros. Então, essa representação aqui é a forma decimal, com vírgula, e aqui é fracionária. Então, toda fração eu posso representar como decimal. Então, como deu exato aqui, é um decimal exato, porque ele pode ser também uma dízima periódica, como a gente vai ver na frente. Então, mais um exemplo. Observe cada figura e componha o decimal exato que represente a parte pintada de verde em relação à parte inteira da figura. Então, aqui eu tenho 16 quadradinhos e tem 1, 2, 3, 4, 5 pintados. 5 pintados de verde e no total é 16. Então, vai ficar 5/16avos. Se eu dividir 5 por 16, o decimal exato vai ser 0,3125.
Na B, são 15 quadradinhos e tem 6 pintados, então vai ser 6 quinzeavos. Se eu dividir 6 por 15, vai dar 0,4. Então, esse é o decimal exato que representa essa figura. E aqui, na última, tem 8 partes, tem 6 pintadas, então 6 oitavos. Dividindo 6 por 8, vai dar 0,75. Então, 0,75 é o decimal exato dessa figura. Agora, como transformar um decimal exato em frações, tá? Então, aqui na letra A, tem o número escrito na forma decimal, com vírgula. Como que eu transformo em fração? Então, aqui, 0,4. Isso aqui é 4 décimos. Então, tem uma casa depois da vírgula. Então, se escreve 4 sobre 10. Simplificando por 2 aqui, vai dar 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 4 décimos, 0,4 é a mesma coisa que 2 quintos ou a mesma coisa que 4 décimos. Aqui, 25 milésimos, então são 3 casas depois da vírgula. Pega a parte numérica aqui, diferente de 0, pega o 25. Como são 3 casas, coloca 1000. Aqui dá para simplificar por 25, então 25 é dividido por 25 dá 1, 1000 dividido por 25 dá 40. Então, 0,025, que é 25 milésimo, é igual a 25 sobre 1000 ou 1 sobre 40. 7 inteiros e 2 centésimos. Então, tira a vírgula, vai ficar 702. Como tem 2 casas depois da vírgula, coloca 100. Então, dá 702 dividido por 100. Dá para simplificar por 2. 702 dividido por 2 dá 351. 100 dividido por 2 é 50. Então, 7 inteiros e 2 centésimos é 702 sobre 100 ou 351 sobre 50. Menos 1,3. Tira a vírgula, vai ficar menos 13. Como tem uma casa depois da vírgula, divide por 10. Então, vai ficar menos 13 décimos. Não dá para simplificar. Comparando decimais. Então, como que eu faço a comparação de números com vírgula? Então, na primeira aqui, na letra A, transforme as frações em números decimais exatos e compare usando o sinal de maior, menor ou igual. Então, 6 quintos e 61 cinquentaavos. Qual é o maior? Então, primeiro eu vou dividir. 6 por 5 vai dar 1,2. 61 dividido por 50 vai dar 1,22. Então, 1,2, para comparar números decimais, números com vírgula, eu tenho que igualar as casas. Então, 1,22 tem 2 casas depois da vírgula, e 1,2 tem uma casa. Então, eu vou aumentar uma casa aqui. Ficou 1,20 e 1,22. Então, 1,22 é maior do que 1,20. 3 quarentaavos, na B, 3 quarentaavos ou 1 125avos. Então, dividindo 3 por 40 vai dar 0,075, 75 milésimos. Dividido 1 por 125 vai dar 8 milésimos. Então, 1, 2, 3, já tem 3 casas, e aqui tem 3 casas. Então, aqui é 75 no caso, 0,075 é maior que 0,008. 7 décimos, 7 dividido por 10 vai dar 0,7. 70 dividido por 100 vai dar 0,7 também. Então, no caso aqui, 7 décimos e 70 centésimos é a mesma coisa, é igual. Mais um exemplo de comparação de números decimais. José anotou seus gastos mensais. 49 centésimos gasta com aluguel. 63 centésimos gasta com alimentação. 42 centésimos gasta com diversão e cultura. 8 centésimos gasta com curso online e 1 centésimo gasta com água, luz e telefone. Então, com que José tem maior gasto? Então, aqui, como esses números, esses decimais têm o mesmo número de casas, tem o mesmo número de casas decimais, então é só ver qual que é o maior. Então, no caso aqui, o maior vai ser 63 centésimos. Então, o maior gasto dele é com alimentação. Dízima periódica simples. A dízima periódica simples é um número na forma decimal com uma série infinita de algarismos que se repete em grupos de um ou mais e são chamados de período. A dízima periódica simples apresenta o período longo após a vírgula. Exemplo, passe as frações para números decimais e verifique se são dízimas periódicas simples. Então, se você dividir 1 por 3, vai ficar 0,3333. Então, esse número aqui vai ficar infinito, não repetindo infinitamente.
Então, a gente diz que aqui o período é 3. Então, nesse caso aqui é uma dízima periódica simples. Depois da vírgula, vai repetir sempre o mesmo número. Na B, 64 dividido por 11 vai dar 5,81, 81, 81. Então, sempre vai estar repetindo o 81 depois da vírgula. Então, o período vai ser 81. É uma dízima periódica simples. 312 dividido por 45 vai dar 6,93333. Daí o 3 vai ficar sempre repetindo. Então, o período é 3. Aqui não é uma dízima periódica simples, porque não está repetindo sempre o mesmo número. Tem esse número diferente aqui depois da vírgula. Então, não é uma dízima periódica simples. 115 dividido por 20 vai dar 5,75. Isso aqui não é dízima periódica, é um decimal exato. Fração geratriz. Então, como descobrir a fração que gera uma dízima periódica? Então, o primeiro caso vai ser quando a parte inteira for igual a zero. Então, por exemplo, aqui, ó, 0,777, aqui 0,444, 0,3535, 0,5252. Então, quando a parte inteira for igual a zero, você vai pegar o período e vai colocar um algarismo 9 para cada algarismo do período. Exemplo aqui. Encontre a fração geratriz de, na letra A, 0,777. Então, isso aqui é uma dízima periódica. O período aqui, o que está repetindo, é o 7. Então, é um único período, só o 7. Então, a fração vai ficar 7 em cima, no numerador, e embaixo, um algarismo 9. Então, vai colocar 9, porque está repetindo só um número, só o 7. Na B, a mesma coisa. Então, o período vai ser 4. Vai ficar 4 sobre, como está repetindo só o 4, vai colocar só um algarismo 9 embaixo, no denominador. Então, vai 4 nonos. Aqui em cima vai ser 7 nonos. Na C, 0,35, 35, 35. Então, o período vai ser 35. Então, vai colocar no numerador 35 dividido. Como está repetindo 2 algarismos no período, vai colocar 9, 9. É um 9 para cada período. Para cada algarismo do período. Então, 35, 99 avos. Se você dividir 35 dividido por 99, vai dar esse resultado aqui, essa dízima aqui. 0,52, 52, 52. Então, o período aqui é 52. Então, 52, como são dois elementos, dois números no período, vai ficar 52 dividido por 99 avos. Se você dividir 52 por 99, vai dar essa dízima periódica aqui. Se no caso eu repetisse 3 algarismos, daí seria 9, 9, 9. Quer dizer, um 9 para cada algarismo do período. Agora, como achar a fração geratriz de uma dízima periódica quando a parte inteira for diferente de zero? Agora não começa com zero. Na letra A é 2,55, na B é 5,444, na C é 1,3535 e na D 3,2626. Então, a fração geratriz vai ser a parte inteira mais o período e um algarismo 9 para cada período. Por exemplo, aqui, 2,555. A parte inteira aqui vai ser 2, mais o período aqui vai ser 5. Então, 0,5. 2 inteiros, 5,555 vai ser 5 sobre 9. Está repetindo só um 5, então vai ficar 5 nonos. Então, aqui são frações com denominador diferente. Colocando 1 aqui, o MMC vai ser 9. Então, vai ficar dividido por 1, 9 dividido por 1 dá 9, vezes 2, 18. Pode multiplicar, como é 1 aqui, já pode multiplicar direto. 9 vezes 2, 18. Mais 5, copia. 18 mais 5, 23. 23 sobre 9. Então, se você dividir 23 sobre 9, vai dar 2,555. Na B, 5,444. Então, a parte inteira vai ser 5 mais 4, que é o período. Então, aqui vai ficar 4 sobre 9. Que o período aqui está repetindo só 4. Como só é um número no período, vai ficar 9 embaixo. Então, o MMC vai ser 9. 9 vezes 5 vai dar 45. E copia o 4, porque 9 dividido por 9 dá 1. 45 mais 4, 49 sobre 9. Então, se você dividir 49 sobre 9, vai dar 5,444. Agora, na C, 1,35, 35, 35. Então, a parte inteira vai ser 1 mais, o que está repetindo aqui, o período é 35, 35 centésimos. Agora, aqui no período tem dois números, então vai ficar 35, 9 e 9, 35, 99 avos.
o MMC é o 99, vezes 1 vai dar 99, soma com 35, vai dar 134,99. Dividindo aqui vai dar 1,35, 35, 35, 35 infinito. Aqui na D a parte inteira vai ser 3, 26. 26 é o período. Então, como tem dois números no período, vai ficar 26 sobre 99. 9, 9. Um 9 para cada número do período. 99 vezes 3 vai dar 297, mais 26 vai dar 323 dividido por 99. Se você dividir aqui, vai dar esse número, essa dízima aqui. Fração imprópria em número misto. Fração imprópria é aquela que tem o numerador maior que o denominador. Ela representa um ou mais inteiros em uma fração dele. Então, por exemplo, aqui, ó, 8 terços. Quando o número de cima, o numerador, é maior do que o número que está embaixo, então a gente diz que é chamada uma fração imprópria. Então, quer dizer que representa um inteiros ou mais um inteiros. E uma parte de uma fração. Então, 8 terços vai ser 3 terços mais 3 terços. Então, 1 inteiro mais 1 inteiro mais 2 terços. 3 mais 3 dá 6, com mais 2, 8 terços. Então, aqui, 3 terços é 1 inteiro, mais 1 inteiro e mais uma parte. Então, seria 2 inteiros e 2 terços. Então, 8 terços é 2 inteiros e 2 terços. Então, quer dizer que essa aqui é a forma mista e essa aqui é a fração imprópria. Ou também dá para fazer assim, 8 dividido por 3. 8 terços é a mesma coisa que 8 dividido por 3. Da tabuada do 3 mais perto do 8 vai ser o 2. 2 vezes 3, 6 e sobra 2. Então, vai ser 2 inteiros, coloca aqui na frente, e 2 terços, 2 sobre 3. Agora, 11 nonos. Então, 11 nonos vai ser 9 nonos, que é 1 inteiro. Para chegar no 11, falta 2 nonos. Então, vai ser 1 inteiro e 2 nonos. Então, 1 inteiros e 2 nonos. Fazendo na forma de divisão, seria 11 dividido por 9, vai ser 1 vezes 9 dá 9. Para chegar no 11, falta 2. Então, 1 inteiro e 2 nonos. 1 inteiro e 2 nonos. Então, essa aqui é a forma mista e essa aqui é a fração imprópria. 52 nonos vai ser 9 nonos, mais 9 nonos, mais 9 nonos, mais 9 nonos e mais 9 nonos. Então, aqui já deu 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 5 inteiros mais 7 nonos. Aqui vai dar 45, com mais 7 vai dar 52. Então, 5 inteiros e 7 nonos. Então, dividindo 52 por 9, na tabuada do 9 perto do 52, vai ser 5 vezes 9, que vai dar 45. 45 para chegar no 52, falta 7. Então, 5 inteiros e 7 nonos. Então, aqui está a fração imprópria e aqui está a forma mista. Esses números são iguais, só que são duas formas de escrever. 11 terços vai ser 3 terços, mais 3 terços vai dar 6 terços, com mais 3 terços vai dar 9, falta 2, mais 2 terços. Então, aqui vai ser 1 inteiro, mais 1 inteiro, mais 1 inteiro, 3 inteiros e 2 terços. Então, 3 inteiros, 2 terços é a forma mista de 11 terços. Então, dividindo 11 por 3, vai dar 3 vezes 3, que dá 9, para chegar no 11 falta 2. Então, 3 inteiros e 2 terços. Agora, como transformar um número misto em fração imprópria? Então, aqui, transforme cada número misto em fração imprópria. Então, aqui tem o primeiro caso, 2 inteiros e 1 nono. Tem essa regrinha, você pode 2 inteiros, como aqui o denominador é 9, vai ser 1 inteiro, vai ser 9 sobre 9, 9 nonos, mais 9 nonos vai dar 2 inteiros, mais 1 nono. Então, 9 mais 9 dá 18, mais 1, 19 nonos. Pela regrinha prática, vocês vão fazer assim, copia o 9, que é o denominador, multiplica 2 vezes 9, 18, com mais 1, 19 nonos. Agora na B, 5 inteiros e 2 terços. Como o denominador é 3 aqui, então vai ser 3 terços é 1 inteiro, mais 3 terços outro inteiro, mais 3 terços, mais 3 terços, mais 3 terços. 3, 6, 9, 12, 15, com mais 2, que está aqui, vai ficar 17 terços. Pela regrinha, você pode fazer o seguinte, multiplicar aqui, ó, 5 vezes 3 dá 15 e soma com o 2. 15 mais 2, 17 e copia o denominador 3.